A vida era uma brincadeira quando dávamos permissão de existência a todas as partes de nós mesmos. Cada dia era uma oportunidade para a completa expressão pessoal. E melhor, e o melhor de tudo, se não gostássemos do jeito com que a nossa história se desenrolava, tudo o que tínhamos de fazer era entrar em nosso quarto, amarrar uma capa ao redor dos ombros e apresentar um personagem diferente e voilá. Podíamos reescrever o roteiro e criar um novo final, ou até outra história. Podíamos transformar o drama em comédia, ou um épico tedioso em uma aventura fabulosa. Havia incontáveis possibilidades e estávamos curiosos para examinar todas. No entanto, uma vez que a sombra nasceu, a expressão pessoal se tornou sufocada e mais séria. Aprendemos com os nossos, que eu falo do PPP, pais, professores, pastores, padres, enfim, por aí vai, né? Amigos e a sociedade que, para ganhar amor e aceitação, precisávamos aderir a certos roteiros pré-escritos. À medida que frequentávamos, à medida que frequentamos a escola, fomos expostos publicamente e interagimos com um círculo maior de pessoas, observando que determinados traços comportamentais foram condenados, criticados ou negados ao amor e à aceitação, enquanto outros foram idolatrados e cobertos de atenção. A partir daí, nos distanciamos de qualquer parte de nós que não se encaixasse aos padrões da sociedade ou aos ideais do nosso próprio ego. Ou seja, tudo aquilo que não era aceitável ali socialmente, a gente buscava modificar quem a gente era para poder pertencer, encaixar, ser amado, aceito, bem visto. Cada vez rejeitávamos mais aspectos de nós mesmos por todo tipo de motivos. Alguns por parecerem ousados demais, outros porque eram tolos demais. Tentamos descobrir maneiras de nos livrar dos aspectos indesejados, até que um dia nos distraímos a ponto de esquecer que existiam. Com cada um nos transmitindo mensagens diferentes sobre qual das inúmeras facetas deveríamos mostrar ao mundo. Tornou-se mais seguro ouvir as vozes da autoridade em vez de confiar em nossa natureza autêntica. Aí que a gente foi se perdendo, minha gente. Porque a gente tirou a capa lá de super-herói, onde a gente tinha o poder. Eu tenho o poder de mudar essa história. Eu tenho o poder de fazer diferente. Eu sou diferente. Não é essa história. Eu conto a narrativa que eu quiser. A gente se perdeu da nossa própria vida nisso. E aí a gente passou a não confiar mais em nós mesmos e sim confiar no externo, naquilo que as pessoas diziam sobre nós, naquilo que elas tinham a interpretação como certo ou errado, como bom ou ruim. E como a gente estava perdido, isso eu acho que vai soar bem. Isso eu acho que eu não vou ser criticada. Eu já fui tão criticada, eu já tô tão machucada, eu fui desenvolvendo essa armadura, sabe? Por isso que eu indiquei o livro Cavaleiro Preso na Armadura, porque eu já fui me vestindo de tantas armaduras. Peraí, eu não quero sofrer mais. Gente, ninguém quer sofrer. Ninguém quer sofrer, a gente só não. As pessoas e a gente, né, em alguns aspectos, a gente vai indo para patamares, mas a gente só não sabe como sair dali às vezes. Mas ninguém quer sofrer. Conscientemente, ninguém quer sofrer. Agora, inconscientemente, a gente vai cavando o nosso próprio buraco, né? Então, me perdi. Então, a gente vai se vestindo dessas armaduras para não. Lembrei, para a gente não se machucar. Só que essas armaduras também nos protegem das coisas boas, também nos protegem de a gente abrir o nosso coração, de a gente permitir, de a gente entrar no flow, sabe?
de a gente ser conduzido pela vida e não resistir à vida. A gente sempre pode ir pelo caminho de menor resistência. Só que as nossas crenças, esses nossos paradigmas aqui, esses nossos programas mentais rodando aqui, daquilo que a gente viu, viveu, ouviu e aprendeu lá no passado, que vão gerenciando os nossos pensamentos, sentimentos e comportamentos. Tudo aquilo que eu penso, eu sinto. Tudo aquilo que eu sinto, eu me comporto de acordo com o que eu sinto. E isso que me traz resultados, positivos ou não. Eu consigo ter a consciência se a origem dos meus pensamentos e sentimentos são bons ou não pelos meus resultados. Por isso que eu falo, a vida é o efeito, a causa é a mente. A vida é um sintoma. Então é só você olhar para o sintoma. O que, que é? Dor de barriga, é escassez, é falta, é o relacionamento fracassado. O que, que é? É um sintoma. Olha para a causa. Qual é a causa? Ah, Stephanie, muito difícil, não sei. Busca ajuda. Tem profissionais excelentes. Eu sou uma delas. Voltando. Poderíamos reescrever o roteiro e criar um novo... Peraí que eu me perdi. Peraí. Eu tava falando é isso, que cada vez a gente se distancia mais da gente mesmo e de qualquer parte de nós que não se encaixasse nesses padrões, né? Que não fosse aceitável. Cada vez rejeitávamos mais aspectos de nós mesmos por todo tipo de motivos, alguns que pareceram ousados demais ou tolos demais, né? Tentamos descobrir maneiras de nos livrar dos aspectos indesejados, até que um dia nos distraímos a ponto de esquecer que existiam, com cada um nos transmitindo as mensagens diferentes, eu já li isso, né? Sobre qual das inúmeras facetas deveríamos mostrar ao mundo. Tornou-se mais seguro ouvir as vozes das autoridades, em vez de confiar na nossa própria natureza orgânica, autêntica. Logo, nos vimos em um limitado conjunto de emoções. Os divertidamente, minha gente. Nossa expressão pessoal estava sufocada e as possibilidades intermináveis que um dia estiveram à nossa frente. Presta atenção, as possibilidades intermináveis que um dia estiveram à nossa frente se resumiam a apenas algumas. Aprendemos a abafar a vida e de fato ficamos confortáveis em fazê-lo. Acabamos nos identificamos com um personagem interno que acreditávamos ser mais aceitável àqueles ao nosso redor. E há possibilidade de ainda estarmos interpretando alguma versão daquele papel hoje em dia. Podemos fazer pequenas mudanças aqui e ali, mas quando nos lançamos um olhar sincero, talvez vejamos que nunca nos reinventamos completamente. É provável que sejamos como a maioria das pessoas. Nos arrumamos um pouquinho, colocamos um remendo em uma parte da vida que não está dando certo e criamos uma versão ligeiramente nova de quem já fomos. Até roupas que vestimos, as comidas que comemos, os tipos de entretenimento que buscamos e até chegarmos aos 30 anos, a maior parte das opções já foi pré-determinada em uma ou mais áreas da vida. Mesmo as coisas sobre as quais fantasiamos são repetitivas e monótonas. Ou seja, repetimos o passado no presente, minha gente. É sobre isso. E por isso que às vezes eu escuto muito, e eu vejo também meus colegas falando, né? Quando as pessoas chegam pra gente, elas falam, já tentei de tudo. Eu já tentei isso aí. Eu já fiz isso aí. Isso aí não funciona. Isso aí não funcionou pra mim. Será que isso vai funcionar pra mim? Ai, qual a garantia? Então, assim, isso justamente, esse tipo de questionamento já é um bloqueio.
né? Uma vez uma cliente veio me procurar para fazer a mandala da fortuna. Tava bem desafiador, acho que ela ia pedir até dinheiro emprestado para fazer a mandala da fortuna. Veja bem, escuta só, para fazer a mandala da fortuna. Stephanie, mas assim, eu preciso de resultado rápido. Você precisa me ajudar. Eu falei assim, meu amor, eu vou ser bem honesta com você. Não existe pronto-socorro energético. Não existe pronto-socorro etérico. Sabe? Nesse sentido. Existe, tá? Pronto-socorro etérico. Mas não existe nesse sentido. De fez, mudou. Sabe? Sim, você vai mudar a sua frequência vibracional, você vai mudar o teu mental, porque eu trabalho com reprogramação mental e energética, então você vai mudar isso. Mas é o que você faz nas outras horas, ou seja, você fez a terapia lá. Foi, sei lá, 1 hora. Vai, a mandala, você fica 8 dias comigo e são ali micro sessões de 8 dias. Mas o que você faz no resto do dia? Você escutou ali o áudio, você está recebendo da frequência. E o quanto você aplica aquilo que você está aprendendo? E o quanto que você se permite? Não está bloqueada, você acredita que não merece. Você quer ter dinheiro, mas você pensa na escassez. Você quer ter dinheiro, mas você vibra na escassez. Você não merece, você não acredita. Você não faz diferente. É a mesma coisa que a meditação. A meditação não ajuda pra mim. Meditação, eu tenho a mente muito agitada, exatamente por isso que você precisa meditar. Mas não funciona pra mim, Stephanie. A meditação é 5, 10 minutos. O que você faz no resto do dia? Nas outras 23 horas aí. O que você faz no resto do dia? Tá xingando, tá reclamando, tá mandando pra puta que pariu. O que é que você tá fazendo? Vamos trazer mais consciência pra isso. Porque é sobre isso. Não tem garantia, a vida não tem garantia. Deus não bateu no teu ombro e falou assim, vai lá, meu amor, que eu te garanto que você vai dar certo. Não, a garantia é você, meu amor. Aproveita a tua encarnação. Aproveita a tua vida da melhor forma. Sem focar naquilo que você não quer. Ai, não quero isso, não quero aquilo. Ó céus, ó vida. Foca naquilo que você quer. O que você quer? O que você quer? Ai, Stephanie, é difícil, é tanta coisa e o tempo tá passando. Pronto, você sabe aquilo que você não quer. Então, foca naquilo que você quer. Você já sabe, você sabe o caminho. Você sabe o que precisa fazer. Só que você tá toda bloqueada, tá cheia de lixo emocional, você não consegue fazer. Só que aí você fala que não tem, sei lá, R$50. Você tem pra blusinha, você tem pra cerveja, você tem pra não sei o quê. Mas pra investir em você, você não tem. Para a coisa que vai te trazer o retorno desse investimento, você não investe. Agora, gasto você tem, porque isso é gasto. Cerveja, blusinha, é gasto. É necessário? Claro que é. Mas o investimento, onde você precisa focar é em você mesma. É quem vai te trazer isso. Porque você só consegue enxergar aquilo que você tem habilidade para enxergar. Mas aonde você está desenvolvendo essas habilidades? Com quem você está andando? Onde você frequenta? O que você consome? O que você come? Gente, tudo isso faz parte. E se não tá bacana, porque você sente no teu coração que não tá bacana, que tem alguma coisa aí. Não, tem alguma coisa que eu tô sentindo. E se você tem mais sensibilidade, você sente, você vê ainda na tua vida. Você vê aí os cacarecos, você vê aí os obsessores, você vê aí as coisas travadas na tua vida. Entendeu? Então você sabe que tem coisa para você fazer. Tem caminhos para você percorrer para desbloquear isso. Você só precisa o quê? De uma decisão. Decisão muda destino. Só querer não muda nada. Ai, eu queria tanto eu queria tanto água na minha taça. Queria tanto uma água na minha taça. Nossa. Nada muda. Nada muda. Eu queria. Puxa, queria. Queria mesmo. Queria de verdade. Nada muda. Oh, meu Deus. Manda água na minha taça. Nada muda. Nada muda.
E aí é o que eu falo, faz o que tiver ao seu alcance, né? Eu queria tanto água, eu queria tanto água, eu queria tanto água. Puxa, é isso, é se permitir a água. Você vai buscar ela, você estende o seu braço, você paga alguém para te trazer a água, ou você pede ajuda a alguém para te trazer a água. Tem várias possibilidades de a água vir até você. Basta você fazer uma pequena ação. Não precisa muito esforço, não. Gente, a vida não é cabo de guerra. A vida não é campo de batalha. A vida é campo de treinamento. Você só precisa treinar. Só que você quer um resultado mirabolante. Sabe? Eu entrei numa aula, num desafio. E aí que eu tô vendo uma parte das pessoas estão querendo, assim, estão travadas e tudo. Por quê? Porque elas querem ser boas, serem boas logo de cara. Elas querem acertar logo de cara. Elas querem ser perfeitas logo de cara. Elas querem falar bem logo de cara. Só que tudo tem um começo. Você tá se baseando no quê? Você tá se comparando a quem? Ao quê? Comparação é uma merda. Porque a gente compara o palco do outro com o nosso bastidor. Ah, o outro tá isso, o outro tá aquilo, o outro tá vendendo, o outro é isso. Peraí, e o meu processo? Peraí, o que eu tô construindo até aqui? Peraí, o que eu passei também? Quais os bloqueios que eu tive, que eu tenho e que eu tô trabalhando nisso? Eu preciso honrar a minha história. Eu não posso olhar para o outro. Porque quando eu olho para o outro, eu atrapalho a minha vida, o meu processo, a minha história. E eu deixo de fazer, porque não é perfeito. Ah, não, tem que ter tanto. Tem que. O tem que é foda. Tem que isso, tem que aquilo. Tem que mesmo? Sente no teu coração, tem que mesmo? O tem que. Tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. E é um bololô. É bloqueio atrás de bloqueio, minha gente. Desbloqueia isso, ó. Nossa, maratona aí minha playlist vencendo ontem, aqui no YouTube. Sabe? Esses conteúdos, esses micro conteúdos. A playlist do Clube do Livro. Gente, esse é o 15º livro. 15º livro. Tem 15 livros para você ler junto comigo. E para adquirir mais essa consciência. Você pode curar sua vida, Mais Esperto que o Diabo, A Magia, O Caibalion, O Poder do Agora, Limite Zero, A Lua Vermelha, O Lado Sombrio dos Buscadores da Luz, As 5 Linguagens do Amor, A Biologia da Crença, Os 4 Compromissos, Como se Tornar Sobrenatural, O Cavaleiro Preso na Armadura, Poder Sem Limites e esse, Efeito Sombra. Qual o próximo, Stephanie? Despertar da Nova Consciência, do Eckhart Tolle. Do Eckhart Tolle, acho que é assim que fala. Gente, só vamos. Só que você precisa assumir o teu lugar. Sabe aquela cena do Rei Leão? Onde o... esqueci o nome, gente, do pai do Simba. Que fala pra ele, Simba, você esqueceu quem você é. Assuma o teu lugar no ciclo da vida. Você esqueceu de quem você é, então... Só que assim, ninguém ocupa o teu lugar. Teu lugar tá vazio. Teu lugar tá vazio porque você tá dando atenção pras migalhas ao invés de sentar no banquete da vida. É sobre isso. E isso já basta.